Olá, tudo bem? Eu sou o professor Celino e hoje falarei um pouquinho sobre as diferentes regionalizações da América e da África. Nós começaremos falando sobre o continente americano. O continente americano é essa porção de terra que se estende desde a região próxima ao Polo Norte até bem próximo da Antártida, que fica no Polo Sul. Ela, durante um tempo, ela foi chamada de Novo Mundo pelo fato de ter sido descoberto só a partir do século XVI. Então, esse é o continente americano. O Brasil está nessa parte do continente americano. O continente americano ele possui duas regionalizações, duas formas de ser dividido. O primeiro deles leva em conta a questão geográfica. Então aqui, antes de falar sobre essa divisão, nós temos o Oceano Atlântico. Ele faz limite a leste com o continente americano. É o Oceano Atlântico que separa o continente americano da Europa, da África. Depois nós temos o Oceano Pacífico, que está a oeste, separa o continente americano da Ásia e da Oceania. Os principais paralelos que cortam o continente americano: o Equador, que divide a Terra em duas partes, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Muito bem, essa divisão ela leva em conta então os aspectos geográficos. Ela divide o continente americano em três partes: América do Norte, formada por Canadá, Estados Unidos e México; América Central, aí nós temos uma parte continental e a outra parte formada por ilhas; e a América do Sul, na qual o Brasil está localizado. Nessa regionalização, o Brasil faz parte da América do Sul. Depois, a outra regionalização é aquela que leva em conta os fatores históricos e culturais. Nessa regionalização, nós temos duas Américas: a América anglo-saxônica, a parte do continente americano cujos colonizadores falavam inglês, formada por Canadá e Estados Unidos; e a América Latina, formada por países que foram colonizados por povos cuja língua é derivada do latim, por isso ela é chamada de latina. Nessa regionalização, o Brasil faz parte da América Latina. Então, na primeira, o Brasil fazia parte da América do Sul, que ela leva em conta os aspectos geográficos. Nessa segunda, que leva em conta a questão histórica e cultural, o Brasil faz parte da América Latina. Muito bem, e o continente africano? O continente africano, primeira coisa, quando nós falamos em África, nós podemos utilizar a expressão África referindo ao continente. Não é um único país. Olha a quantidade de países que fazem parte do continente africano. Então, não é apenas um país. O continente africano ele possui duas divisões. Uma delas é a África do Norte ou Norte da África. Todas as duas estão corretas, você utilizar as duas. E a África subsaariana. Esse norte da África ele possui algumas características. Qual a característica? A característica principal diz respeito à religião. Nessa parte do continente africano é muito comum nós vermos a presença do islamismo. Outra característica tem a ver com a cultura desses povos. E essa daí também é chamada a parte branca do continente africano. Então aqui nós temos um predomínio de uma população branca em muitos desses países. Depois, a África subsaariana seria aquela parte do continente africano que fica abaixo do deserto do Saara. Então, por isso que ela é chamada de subsaariana. Ela possui um número maior de países, possui a maior população. E é nessa parte aqui que nós vamos encontrar o predomínio da população negra no continente africano. Então, ela está localizada abaixo do deserto do Saara. Aqui também nós vamos encontrar alguns problemas que marcam o continente africano, como algumas guerras, o problema da fome, alguns problemas relacionados
ao processo de ocupação desse continente africano. E sobre esse processo de ocupação, eu queria falar um pouquinho sobre essa imagem aí. É uma charge que mostra um pouquinho sobre o continente africano. Aqui dá para a gente ver que eles estão falando sobre a questão da extração dos recursos naturais do continente africano. Que recursos naturais são esses? São minérios, pedras preciosas. O continente africano, durante muito tempo, os países eles foram colônias dos países europeus. Isso quando? Já no século XX, quando a América já estava toda ela, não era mais colônia, o continente africano ainda, os países do continente africano ainda eram colônias da Europa, dos países europeus. Então essa charge, ela vem mostrar que naquela época os colonizadores iam extrair as riquezas do continente africano. Ainda hoje, eles continuam extraindo essas riquezas. Como que eles fazem para extrair essas riquezas atualmente? Através das empresas que têm sede nesses países. Então essa charge, ela mostra muito sobre essa questão no continente africano. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima!